presidente Sarney assina o decreto-lei que institui a carteira de identidade do idoso. A carteira vai valer como passe livre nos ônibus e é uma antiga reivindicação das entidades de idosos. O decreto sai publicado no Diário Oficial de segunda-feira. Mesmo com o mercado financeiro menos agitado, as bolsas, o dólar e o ouro fecharam a semana em alta. A previsão de inflação para este mês também cresceu. Lilian Vetfib. A inflação oficial de fevereiro está prevista agora em 73% e até ontem a projeção oficial era um pouquinho mais baixa só, 72%. Agora, o valor do BTN fiscal sobe 3,3% todos os dias úteis. Mas apesar dessa notícia, inflação ainda mais alta, o mercado financeiro teve um dia um pouco mais calmo. O dólar fechou valendo 64 cruzados, manteve a diferença em relação ao câmbio oficial em torno de 155. E fechou a semana com uma alta nominal de mais de 30%. Na sexta-feira da semana passada, quem comprou pagou 49, 15 cruzados a menos. O dinheiro aplicado no dólar rendeu esta semana 10% mais do que teria rendido no overnight. E caderneta de poupança. Saldos ou depósitos antigos de mais de 10 mil VRFs não se enquadram nas novas regras do rendimento quadrimestral. Só os novos depósitos feitos a partir de agora, sem contar o saldo anterior, é que estão sujeitos ao novo limite. As contas antigas, seja qual for o valor, continuam mensais. O novo sistema de depósito quadrimestral nas cadernetas de poupança vale para os novos depósitos, como disse Lilian, acima de 1.722.000 cruzados novos. Durante 3 meses está proibida a pesca do camarão em quase todo o país. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente também vai fiscalizar os bares e os restaurantes. Só os barcos que estão em alto mar ainda podem descarregar o camarão. Este é um dos últimos descarregamentos de camarão da temporada. O barco só pôde descarregar porque já estava no terminal de pesca quando a portaria do IBAMA entrou em vigor. A portaria proíbe a pesca de qualquer espécie de camarão até o dia 15 de maio, numa faixa litorânea que vai de Alagoas ao Rio Grande do Sul. É nessa época do ano que os pequenos camarões saem dos rios onde nascem em busca da água salgada do mar, onde irão crescer. Se a pesca não fosse proibida nesse período, os camarões não atingiriam a idade adulta e não se reproduziriam. Os pescadores profissionais não reclamam da portaria do IBAMA porque sabem que sem a proibição durante os próximos 3 meses, faltaria camarão nos outros 9 meses do ano. Nesse terminal de pesca, por exemplo, deixarão de desembarcar no período da proibição cerca de 480 toneladas de camarão. A portaria que protege o camarão também atinge os bares e restaurantes. A partir de hoje, eles têm 6 dias para comunicar ao IBAMA o estoque de camarão já comprado. Isso significa que eles podem continuar servindo o camarão à vontade, desde que só vendam o estoque atual. O IBAMA informou que o camarão apreendido vai ser doado a instituições de caridade. Quem não respeitar a lei vai ter que pagar uma multa e uma indenização de, no mínimo, o valor da mercadoria apreendida. O ex-governador da Bahia, Valdir Pires, que foi candidato a vice-presidente pelo PMDB, assinou a ficha de filiação ao PDT. Ele passa agora a dirigir o PDT na Bahia. A pesquisa do IBOP sobre o pensamento do brasileiro em relação ao governo Collor vai ajudar os articuladores políticos do futuro governo. Um desses articuladores é o deputado Bernardo Gabral, futuro ministro da Justiça. Ele conversa com o repórter Álvaro Pereira, em Brasília. Depois de conversar com líderes de todos os partidos, o futuro ministro da Justiça, Bernardo Cabral, já tem pelo menos uma certeza. O apoio popular ao presidente eleito Fernando Collor, revelado pelas pesquisas, deve influenciar o comportamento do Congresso Nacional. Ministro, na sua opinião, apoio popular representa também apoio político e por quê? Bom, eu entendo que representa, sobretudo, uma indicação para o apoio político, uma vez que o parlamentar recebe um mandato exatamente para isso, para falar em nome do povo. Ora, se o povo sinaliza que está querendo apoiar Fernando Collor, o parlamentar tem essa sensibilidade para não agredir esta vontade. E de que forma o governo pretende organizar essa maioria no Congresso? Através de um bloco parlamentar suprapartidário? Bom, é claro que não dá para pensar numa maioria em que haja um bloco permanente, estratificado. Suprapartidário, sim. De que forma? Aqueles que apoiam incondicionalmente, os que apoiam nas primeiras medidas e aqueles que notam que o presidente Collor está enviando ao Congresso é uma medida que vai ao interesse do povo, atende aos reclamos populares,
consequentemente, esta maioria está centrada aí. Essa maioria já estaria assegurada? Quer dizer, o governo já pode contar com o apoio da maioria do Congresso para essas medidas econômicas de emergência? Álvaro, eu tenho muito cuidado, para não dizer, além do cuidado, cautela, em afirmar coisas. Esta maioria, eu talvez devesse dizer o seguinte: sim, mas a cautela me recomenda que não revele certas circunstâncias. Mas o governo está tranquilo. Há informações de que o presidente eleito teria desistido de usar a chamada lei delegada para encaminhar essas reformas ao Congresso Nacional. Ele estaria propenso a usar as chamadas medidas provisórias, que são mais urgentes. O senhor confirma isso? Não há desistência em nada por enquanto. Agora, o que se diz é que, através da lei delegada, o Congresso estaria dando uma espécie de cheque em branco ao novo governo. O senhor concorda? Isto, além do preconceito, é uma visão completamente deformada. Por quê? Cheque em branco, o cidadão entrega e quem o recebe pode colocar o valor que quiser. A lei delegada não, é uma mensagem que vai para o Congresso, dizendo o que pretende, o que deseja e a quantidade do que deve ser feito. E o Congresso dá ou não, reduz, aprova ou concede. A lei delegada não é absolutamente, nunca poderia ser um cheque em branco. O que se confunde é lei delegada prevista no artigo 68 da Constituição e seus parágrafos com delegação de poderes. É claro que o Poder Legislativo não iria delegar poderes ao Executivo. Há uma diferença. Com a reabertura do Congresso Nacional, muitos parlamentares voltam refletindo as opiniões de seus futuros eleitores. Alexandre Garcia. Hoje à tarde, no Congresso Nacional, um grupo de experientes políticos recém-chegados do interior do país examinava os resultados da pesquisa do Ibope ontem divulgada. E todos eles achavam que a pesquisa mostrava exatamente aquilo que eles haviam sentido nesse período de recesso, junto às bases eleitorais. Um antigo político do PMDB me disse que é da intuição do político perceber para que lado está indo o povo para segui-lo. É uma questão de sobrevivência e que, por causa disso, tão certo quanto o dia vai nascer amanhã, os políticos vão seguir a tendência da opinião pública. Tudo se resume na equação dos 4 votos, que é armada mais ou menos assim. Os eleitores votaram pela primeira vez num programa de governo e depois num presidente. E agora vão votar em 3 de outubro, dependendo de como os congressistas votarem no programa que o eleitor já votou. Nossos próximos assuntos. Joelmir Betting revela o estudo secreto que foi feito para Gorbachev sobre as 2 Alemanhas. E a violência política chega a mais uma República Soviética.